Tem gente esperando. Muito bom Um, dia, boa noite, boa tarde, vocês que estão ouvindo a gente aí, que estão mais uma vez com a gente aqui na roda de conversa 2024, começando, e eu estou com o meu caríssimo amigo e irmão Firmino Luz, que trouxe um tema maravilhoso para a gente começar o ano. Esperança, o futuro do aqui é agora. Vai lá, Firmino. Como sempre, gostei os de melhores. agora. Porque aqui agora, quando você fala é agora, né? Aqui agora, nesse exato momento, começamos a esperança, o futuro já começou. Quando você acordou, uau, já está aí. Hoje é quinta-feira para a apresentação do nosso programa. Gente, feliz 2024. É um prazer estar com vocês, né? E com meu amigo, meu irmão Felipe, para a gente passar a nossa missão, que a nossa missão é o seguinte: é tentar fazer com que as pessoas pensem mais no seu mundo interior e que busquem o autoconhecimento, que é o caminho de salvação para a humanidade inteira. À medida que a gente se conhece, a gente conhece melhor o mundo. O mundo é a partir de nós. O mundo sem homem, sem gente, não existe. Nós damos existência ao mundo. Existe um planeta vazio, sem gente. Não é um planeta ainda. São as comunicações, as relações, a presença humana que vai dar isso. E nós, ei, filho, pensamos em vocês, né? Começando em 2024, esperança. Todo mundo tem esperança. Aliás, eu recebi algumas mensagens. O que você espera para o ano que vem? Essa esperança e tal. Quem é essa tal de esperança? Estou pensando, espera, gente, espera. Então, eu queria começar fazendo duas falas importantes. Uma muito antiga, que é do grego, né? Heráclito de Éfeso, que ele diz o seguinte: se não se espera, não se encontrará o inesperado, pois ele não é encontrado e é sem acesso. Ai, my God, eu baixar o que eu não tenho acesso. E tem uma outra coisa que eu gostei muito, até fui procurar, que eu tinha visto essa poesia, acho que a Graça que me apresentou é da Emily, como é que é o nome dela? Erickson, acho que é isso. A esperança é uma coisa com penas, que empoleirada na alma, canta uma melodia sem palavras e nunca para. Então, para vocês começarem a pensar. Primeira pergunta: o que vocês esperam para 2024? Eu e o Felipe esperamos nos encontrar mais vezes com vocês e propagar a nossa missão. E vocês? O que pensam a respeito de esperança? O que esperar a começar o ano? Meu Deus, faça um balanço e vem as contas, vem IPTU, às vezes vem um filho, às vezes vem um casamento. O que virá? Como será, né, o ano que começa? E a gente vai pensar numa coisa interessante, que é a presença da esperança na nossa vida. O que é a esperança, afinal, né? Esperança vem de esperare, né? Do latim, que é esperar por alguma coisa, o que vai acontecer. Mas a esperança é muito engraçada porque você espera, mas você não tem controle de tempo, de espaço, como ela vai se dar. Aliás, uma coisa que alguns mestres, né, da espiritualidade dizem o seguinte: você pede uma coisa ao universo, a Deus, e ela pode não vir da forma que você espera. Você não tem controle. Aí você, às vezes, mas eu pedi isso, eu pedi um carrão, me deu esse cara, esse marido chato, esse namorado cliqui, e a gente não percebe que essa é a melhor coisa que a gente recebe naquele momento, para aquele momento da nossa experiência. Então, a experiência, assim, é que você tateia, né, o inesperado, como ele disse ali, o Heráclito muito bem, ele não é encontrável, você não tem acesso a ele. É uma arte de esperar alguma coisa que vai acontecer. E a gente vai nos reportarmos, você sabe que eu tenho feito essa fala porque me interessa muito recuperar uma coisa que é importante na relação humana, que é o advento do inconsciente. Ainda meio atacado, né? Porque nós vivemos um momento de frenesia muito tecnológico, muito nacionalista e muito político. Então, assim, não, inconsciente, é psicanálise, não sei o quê, blá, 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 mas está lá inconsciente. Inegável pela psicanálise, inegável pela espiritualidade também, assuma agora no horizonte da mente humana. Então, vamos pensar.
que nasce a esperança? Que esperança? Tem esperança como, né? E aí, o mestre Floyd ele vai falar da esperança do inesperado. E ele mexe nisso muito pouco, mas há outras pessoas, outros analistas que vão trabalhar muito isso, né? O Ferenczi, o Winnicott, eles vão trabalhar mais isso em cima de quando você nasce. Ah, meu querido Cauã já está vindo. Bem-vindo, Cauã. Então, ele está vindo, ele está mergulhado numa solidão existencial, num silêncio essencial. A gente vem, mas há dentro do bebê a expectativa primitiva de que vai acontecer alguma coisa boa. Ele nunca viu o seio, mas ele espera o seio, porque ele já tem boca, né? E ele está lá dentro, ele está vivendo essa emoção. O tempo, então, em que há conversa, né? A gente vê isso no atendimento, alguns pacientes que têm. Tem gente que tem uma memória muito forte, né? E retroativa. Eu mesmo sou um cara que me lembro de muitas coisas que eu era muito pequeno. É uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito de lembrança. E o bebê tem essa lembrança, tanto metaconsciente como inconsciente e consciente. Então, ele tem uma esperança. A gente começa a descobrir que a esperança ela é mãe de nós todos. Quando a gente mergulha, né, em consciência de um nascimento, do que você não tem. Pô, como é que vai ser? Eu cheguei aqui. Há dentro do ser, né, há a possibilidade que ele vai encontrar alguém nesse ambiente que ele sabe que existe, mas ao mesmo tempo ele pensa que não existe, que ele não tem, você não tem controle, né, no futuro. Mas há essa esperança lá. E ela caminha junto com a fé. Elas são. Aliás, eu estava pensando, pô, às vezes eu fico pensando, estava pensando de manhã. Então, se fosse um carretel, uma linha e uma agulha, às vezes a esperança é a agulha e a fé é a linha. E às vezes a linha é a fé e a esperança é a agulha. Quer dizer, essa troca, elas são irmãs gêmeas na relação do desenvolvimento humano, no início da vida de uma pessoa. E aí é que é uma coisa muito interessante, que isso vai ser marcado para a nossa vida inteira, né? Que a gente tem falado aqui da importância desse ambiente. Então o bebê sabe, tem um seio aí. Sei lá, ele está lá naquele silêncio primordial. Tem um seio aí. Ele sabe que ele tem apetite, tem fome, ele já foi alimentado, né, nessa relação intrínseca com a mãe, né? Mas ele sabe, tem uma coisa, ele sentiu o prazer, ele está alimentado, ele está se movimentando. Você faz ultrassom, ele está se mexendo, mas ele tem dentro dele, embora ainda com arcabouço cerebral muito, né, iniciático, ele não sei qual a cognição, mas está lá. Então, todos nós temos isso. A esperança e a fé estão em nós. Então, a gente sai desse espaço do existir e não existir, do ser e não ser, e aí vem o primeiro encontro com esse ambiente. Aí a importância do ambiente. Se você tem dificuldade de esperar, meu querido ouvinte, se eu tenho, se o Felipe tem, nós temos uma marca do início, quando a gente começou lá, né? Quando a gente saiu daquele silêncio, há um momento de silêncio. Depois vem o vagido. O pessoal daquele vagido, né? Ele entra nesse planeta e aí começa, né, a comunicação. Então, assim, a importância de que esse ambiente ele é decisivo para você ter esperança ou desesperança. Tá? Isso vai fazer com que o bebê, nós, esse Firmino, que ainda tem aqui a minha criança interna, tenho, então, me reporto ao espaço em que eu fui acolhido pela mamãe, né? E aí eu aprendi a esperar. E como é que espera? Então eu espero o seio, vem quando ele experimenta o seio. A gente falava isso outra vez, né? Pensa que o seio é dele. O seio é meu Deus, estou com dentro da minha boca. Esse castelo é meu. E com o transcorrer, ele vai notar que não, ele vai ter momentos de fome, de necessidade, e às vezes a mamãe não pode, né? Ele está dormindo, acorda, a mamãe está dormindo, tem que esperar. Ele vai entrar para aquele espaço que eu falava na última vez, até contei a minha experiência da chupeta, então ele vai começar a esperar a arte de esperar.
Então, o bebê começa nisso, começa a desenvolver lá o cérebro dele, a mente dele, a espera. Ele começa, então ele sabe, se ele espera um pouco, daqui a pouco vem a satisfação, né? De novo, estar mamando um peito. E essas experiências, né, que são processuais, vão organizando o cara que nós somos hoje. Se essa experiência inicial ela é organizadora e ela é suficientemente boa, acolhedora, a gente vai ser pessoas que vão lidar melhor com as esperas de hoje. A gente vai esperar melhor 2024. Nós vemos um momento atual de pouca esperança, né? A gente tem visto como o mundo está todo, né, em frenesi, o mundo vai acabar, e agora vão estourar uma bomba. O cara lá da Coreia vai estourar uma bomba, agora o Irã vai soltar uma bomba, porque estouraram lá uma coisa no Irã. Então há um negativismo muito grande que revela o que a gente pode se reportar, por que nós estamos aqui, eu, Felipe, e todas as pessoas que estão preocupadas com o autoconhecimento, para que a pessoa comece a pensar e retornar ao início dela, porque isso está lá na marca do início do que ela teve. E nós sabemos, por exemplo, que o mundo atual, principalmente no nosso país, a relação de início é muito pobre, muito primitiva. Nós temos uma política de educação, de acolhimento, de trabalho que não facilita que a pessoa, esse ser que chega nesse mundão, e tenha recursos. Não, mãe que tem que trabalhar, mãe que não trabalha, pai bêbado, pai psicótico. Tem uma opção de coisas que são, digamos assim, arrumações que são frutos de um conteúdo desse grupo social que não facilita que essa pessoa possa acreditar na esperança. E a esperança está lá. Porque a mãe, nesse momento, o pai, nesse momento, agora tem muitos que estão nos ouvindo, não tem recurso para estar na rua, não tem o que comer, não tem escola, está desesperado para arrumar uma vaga no SUS. Então, e às vezes está com muito dinheiro, mas também está preocupado, porque ficou na bolsa. Tem uma opção de movimento que a gente falava da outra vez, que são essas pulsões, né, de vida e de morte, destrutiva e positiva, né, que faz com que a pessoa. Então, a pessoa, esse bebê ou esse ser que eu fui, que você foi, ele tem isso lá no início. E uma saída muito interessante. Nós temos uma capacidade de reorganizar, ressignificarmos, né, Felipe? Pegando uma expressão que a gente utiliza muito, ressignificarmos, é uma capacidade humana. Mas vai precisar de seres capazes de suportar esse estágio frenético que não há mais solução. Não tem solução para o mundo. Eu vejo todas as coisas no supermercado, no banco. Não, vai acabar. Agora vai acabar o mundo. Não tem mais saída. E aí, a gente tem um espaço religioso que é muito interessante, do ponto de vista que a religião também é uma que trabalhou, todos nós trabalhamos em cima da esperança. Né? Eu falava agora do Heráclito, que é da filosofia. O Freud vai falar da esperança, mas a capacidade de você lidar com a frustração, a espera. Não, o cara não aguenta a frustração. O que está acontecendo hoje está uma frenesi, ninguém aguenta nada. E a rede social tem revelado muito isso. E é uma coisa muito interessante. Eu estava pensando, né, de manhã, eu gosto muito de música. A música ela é feita de som e silêncio. Som e silêncio. A vida também é feita de som e silêncio. Tem gente que hoje, a grande maioria hoje, não tem capacidade de ficar um pouco consigo mesmo. E aí ela busca. Então você vê muito barulho, muito vozerio, muito barulho fora, porque ela corre do barulho interno dela, porque ela não consegue ficar em si, ela não dá um tempo para encontrar esse silêncio, que às vezes não é encontrado, porque no início já nasceu num barulhão danado. Engraçado, eu vou contar uma história para vocês, engraçada, também da minha vida, que eu gosto de falar da minha vida, que eu acho muito legal, que me aproximo de cada um de vocês. Eu acho que a gente se aproxima pela nossa história. Uma mãe contava, e eu fiquei assustado com isso, né? Quando ela veio do Espírito Santo para cá, meu pai, eles ficaram na casa do meu padrinho. Eu tive dois padrinhos. Todo mundo tem dois padrinhos. Tem um padrinho de batismo e tem um padrinho de crisma, né? É até legal que a gente tem um grupo de gente que vai proteger a gente. Aliás, o padrinho. Felipe, escolha bem os padrinhos do Cauã. Eles são representantes de você. Entendeu?
Porque, como a gente sabe, não sabe o inesperado, a gente não tem controle, então é preciso a gente se precaver a partir de projetos que a gente faz para, então, enfrentar o inesperado. Então, a mãe veio, né, para o Rio com o papai e ela teve que ficar, papai trabalhando, não pôde trabalhar semana, papai se virou. E eles ficaram na casa desse meu padrinho. Acontece que era uma casa muito pequena, um barraco pequeno, e lá tinha um grupo que jogava cartas. Toda noite jogam cartas, aquela coisa de jogar cartas, o cara saiu do trabalho, jogar cartas. E a mamãe me contou, eu fiquei assustado. E, pô, eles jogavam cartas até mais tarde. Eu tinha que dormir debaixo da mesa dos jogos de cartas. Por isso, talvez eu goste um pouco de carta, de jogo. Isso é muito legal. Agora, atualmente, só mais ao xadrez. Então, eu fico pensando, eu falo, mamãe, mas como que... Era o único lugar que eu podia botar para você dormir. Eu não tinha lugar. Depois que eles tiravam a mesa, é que a gente podia dormir naquele cômodo, entendeu? Porque era uma casa pequena, né? Tinha família lá, os filhos dele. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, como eu escutei barulho, né? Por isso eu amo o silêncio. Os contrapontos os contrários também nos ajudam a buscar uma outra forma de viver. E eu penso muito no eu gosto muito da música, então a esperança é um espaço de silêncio para você encontrar um pouco você mesmo. Por isso a gente está aqui para falar com vocês sobre esperança. A gente está repetindo essas rodas de conversa. Se começar a escutar você, escutar o teu silêncio. O que está acontecendo? Ninguém aguenta. Você vê que uma enxurrada de Facebook, Instagram, é uma enxurrada. Tem gente que já levanta com o celular na mão, mandando, vou mandar, agora eu vou escovar os dentes, vou não sei o quê, bababá. E você não dá um tempo para você perguntar-se para onde você vai. Quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E qualquer lugar pode ser um lugar infernal, pode ser um lugar doentio, pode ser um estrago da tua família, um estrago da tua relação. Então, a esperança ela é fundamental para organizar a vida da pessoa, porque ela está ligada à fé, ligada ao sonhar. As pessoas perderam a capacidade de sonhar. Felipe, eu quero que você fale um pouco, quando fala muito, já estou com sede, eu estou meio resfriado. Diz aí o que você está. Vamos lá. Eu gosto muito dessa questão da esperança e eu acho que é bom a gente começar o ano falando sobre isso. Eu queria até trazer um pensamento do Mário Sérgio Cortella, que é da seguinte forma, né? Ele coloca assim, opa, calma aí, deixa eu tirar isso aqui. Ah, deixa eu ler aqui. É preciso ter esperança, mas tem de ser a esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E essa não é a esperança, é pura espera. Ah, eu espero que dê certo. Ah, eu espero que funcione. Ah, eu espero que aconteça. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperançar é procurar em nós e à nossa volta as sementes que urge exterminar, de forma a limpar o terreno para proteger o futuro e acolher a vida com mais plenitude. Eu gosto muito dessa frase porque ele faz justamente essa analogia e traz uma clareza, porque muitas vezes a gente fica esperando mesmo, né, que aconteça. A gente fica só alimentando, e tem muita gente aí hoje que vai na internet, infelizmente, e até em práticas anteriores, né, mas em alguma época aí, uns 10, 20 anos atrás, as pessoas alimentam a sua esperança para te venderem alguma coisa em prol delas, ou seja, na verdade, elas manipulam, né? Isso é real e é errado. A gente sabe que é, mas tem muita gente que faz isso, porque ainda não está tendo uma postura com centramento, isomorfóbica, o isomorfismo, né? Isomórfica, que chama a palavra que a gente usa na mentoria.
aonde essa postura tem a ver com a nossa espiritualidade, tem a ver com o bem-estar do outro e etc. E quando a gente só vende a esperança, né, tem muita gente que fala assim: você vai ficar rico agora, porque dá para ficar rico, sem esforço, como se fosse uma coisa fácil demais. Né? E a pessoa que está ali, às vezes, numa dificuldade, né, vivendo, a grande parte dos brasileiros, né, tem um índice que aí que fala que quase 80% dos brasileiros estão endividados. E a pessoa, quando ela está na dor, né, por isso que o trabalho do Firmino, que é psicólogo, é muito sério, porque ele trabalha com a pessoa justamente que já está numa condição que ela não tem muito o discernimento para acessar o poder de escolha dela. E ele tem que fazer todo esse trabalho para conseguir. Aí fala assim: ah, mas o coach, o mentor, é psicólogo. Eu não quero ser o psicólogo. Quando eu percebo que a pessoa está nesse nível, eu passo para o Firmino. Alô, Firmino, ó, vou te indicar um cliente, um paciente para você. Por quê? Porque aí cabe ao psicólogo entender como que está funcionando todos esses aspectos, deixar a coisa mais redonda, depois ele me manda de novo e a gente trabalha outros aspectos. Porque justamente quando a pessoa está sem esperança dentro dela, ela fica muito vulnerável a qualquer coisa. Então, a qualquer chamado, ela está indo. A qualquer lugar que falar, ela vai. Ela começa a se sentir perdida. E aí, uma das coisas que eu comentei com o Firmino é que eu gosto, né, e que eu acho importante, e é uma coisa difícil, né, apesar de eu ter passado por isso, é ir depois do cabo da esperança, né? Da boa esperança. É na curva da esperança. Depois, quando você entende a esperança, que você vai lá e perde a esperança, falam assim, né? A esperança é a última que morre. Quando a esperança morre dentro de você, você ainda consegue olhar e observar as coisas sem a esperança. E aí você começa a entender essa questão da esperança como não espera, e sim do verbo esperançar, né? Que o Cortella traz também aí para gente, no exemplo que eu citei. E aí é importante que você comece a refazer a sua jornada entendendo a forma que você está lidando com a sua vida, né? Entendendo como você está caminhando na sua vida. Será que você está ali esperando que aquilo vai acontecer porque o padre falou, o pastor falou, o seu chefe falou, ou o seu irmão, a sua irmã, ou falaram que ia ficar tudo bem, que etc. E você não está tendo nenhuma atitude, você não está agindo em relação para que aquilo aconteça. Porque a esperança é você saber agir acreditando. É daí, Firmino, é daí, é depois dessa curva que entrou o nome do Instituto Arte de Acreditar, né? A arte de acreditar vem daí. É entender por que que você acredita, é entender lá no fundo, no âmago do seu ser, o que te move. O que te move, o que faz você acordar de manhã todos os dias, né, e entender. Então, o que eu costumo dizer é que as pessoas precisam de um propósito. Um propósito na vida, ele alimenta a nossa esperança, ele nos dá energia, ele nos dá entusiasmo, ele cria uma força de vontade dentro da gente que a gente para de ficar entendendo, porque o mundo agora é assim, o mundo agora é assado, tá acontecendo isso no mundo, agora isso aqui está em alto, isso aqui está em baixo. E aí você fica só se conectando com fora. Quando você se conecta com o que tem aqui dentro de você, você já tem ali um caminho, uma jornada a seguir. Por mais que dificuldade que você vai ter, porque a gente nunca está pronto. Mas a gente consegue ter essa energia e esse entusiasmo de continuar trilhando o nosso caminho, né? Então, fazendo esse parênteses aí para a gente já começar bem aquecido, bem Eu quente. gosto, eu gosto muito dessa coisa do Cortella, Cris meu Sala, partir do entendimento mais profundamente, que é essa que a gente está falando, né? A esperança ela é essencial. A esperança ela e a fé são essenciais. Elas estão na essência de um ser. Um ser sem esperança, sem fé, não é um ser. Ele não existe. Tá? Não acredito nisso. Eu acredito. Quando eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Alguma coisa, eu não acredito que não acredito. Não acredito que não se acredita. Você percebe?
é O ato essencial. de não acreditar, eu costumo só Já te é uma... interromper. A arte de acreditar, na verdade, não é acreditar por acreditar, tá, pessoal? Só para vocês não entenderem errado. É você acreditar baseado em vários aspectos, vários estudos, vários conhecimentos. Mas eu costumo dizer isso, né? Só o fato de você não acreditar, você já está acreditando que você não acredita. Mas sabe o que acontece? E você A está dentro esperança é de... muito boa, ela faz parte da nossa vida. Esse ser e não ser, né? Ele está sempre. O vir a ser e o já sido, eles caminham juntos. Né? O passado, vir a ser. Como é que vai ser 2024? Vai, vai. Você vai arrumar aquela gata que eu estou de olho nela para me casar. Sei lá, vou ganhar um dinheiro, vou crescer clinicamente, vou fazer isso, aquilo. Então, esse vir a ser, ele está vinculado à esperança e à fé, a acreditar. Vamos para a arte de acreditar. A arte de acreditar é fé, é pura fé. Elas estão entranhadas em agulha, em linha, linha, agulha, como eu tinha dito antes. E quando o Cortella fala isso, ele cria, acho, muito, muito criativo, muito interessante, ele buscar esse verbo esperançar. Ele vai falar, quando ele está falando, ele fala de que não se espera, a esperança anda, ela não para. Por isso que ela não se cansa. Não, você não é esperar. A esperança não é esperar, é andar. A esperança, porque a esperança, ela, na verdade, ela inaugura assim, uma longevidade impensável. Nós temos uma falta crucial em nós que nunca vai ser preenchida pelo que a esperança nos traz. É sempre uma coisa a atingir. Você consegue. Se você conseguisse, né, digamos assim, fechar um esperado, você estaria morto. Aí seria morte. E a gente já pensa hoje, no nível da arte, no nível da psicologia, no nível da espiritualidade, a morte não existe. Ela existe para o corpo. A morte não existe. Um pensamento, estou falando do Heráclito aqui, o pensamento dele ele já não está por aqui há muito século, está vívido. E hoje a gente tem recursos, né, espirituais de pensar que há dimensões diferentes. Eu não quero entrar nas querelas, porque eu dou uma querela danada, eu não acredito nisso, não sei o quê, mas há uma espera, inclusive, em todas as religiões. As grandes religiões brasileiras, por exemplo, né, que a gente pode pensar, que é o catolicismo e o protestantismo, espera a vinda do Cristo. Aliás, os próprios judeus esperam o Cristo, que não aceitaram o que veio. Você vê como essa questão do inesperado, né? E da esperança, e quando tu passa por uma questão narcísica das pessoas, do egoísmo das pessoas, que não aceitam que nós não temos o domínio de todas as coisas. Isso é uma questão muito séria para o egoísmo, o narcisismo humano. Você não tem domínio. Hoje, por exemplo, nós temos um domínio muito grande tecnológico, né? A internet, por aí. E quando a gente está se matando, quando a gente não tem resposta, você não tem, como disse o Felipe, pô, fica aqui, pula ali, pula de galho em galho, mas não olha para dentro de si. Nós temos instrumentos que estão sendo mal utilizados para o nosso planeta. Estamos vendo aí, né, você vê no nível de calor, nós estamos ameaçados por nós mesmos. À medida em que a gente não tem a consciência, né? E aí falta esperança. Entra no espaço do desespero. Não há esperança. A grande maioria das pessoas não tem esperança. Elas são imediatistas, né? Se satisfazem compulsivamente. Satisfação, comprar um carro, passear, viajar. Esse é o pensamento. Ver uma televisão, ver não sei o que, trepar. Fica um negócio meio louco. Ou então, como disse o Felipe, vamos colocar isso num líder aí, em alguém, no advento. Esse meu pastor resolve. Ah, acho que o Firmino resolve. Acho que o Felipe vai resolver. Não vou resolver o seu problema, não acredito. Nem venha me procurar, por favor. Se vem com essa ideia, não me procure, porque eu não resolvo esse problema. Não vou te ajudar você a resolver isso. Eu vou fazer, eu e o Felipe, e os caras que estão no meu caminho, que se trabalham na minha área. Então, assim, é preciso que a gente pense que esperar não é, como disse o Felipe Cordel, não é espera. Isso é um termo vazio. Aliás, as pessoas estão com uma coisa muito vazia nas relações, e a rede social mostra muito esse vazio. Meu pizza. Porra, que emoção, gente. O que significa? Você se expõe numa rede social sem recurso, entender que isso tem impacto para a tua vida? Como é que é isso?
Por quê? Você tá saindo pelos poros. E quando você não tem um autoconhecimento, passa pelos teus poros, tuas pulsões, teus desejos, você fica esburacado. É quase que um eu perdido. Percebe o que a gente está vivendo. Agora, tem uma coisa que é interessante de pensar com relação à esperança. Eu estava, inclusive, Felipe, pensando naquela história lá de Copacabana, a gente trouxe um dia desse aí, né? Copacabana, as pessoas estão atacando, São Paulo, está em geral isso, estão atacando as pessoas na rua. Eu ainda vai dizer uma coisa que eu gosto muito e que eu vejo isso. Eu entendo o caos como uma tentativa de reorganização, uma necessidade de reorganizar, de você tomar uma atitude. Então, é um grito de socorro. As pessoas, a gente olha com repúdio, a gente não quer, não. Misturo com essa gentalha, tem que matar todo mundo. Aqui tinha que vir a pena de morte. Andar todo mundo armado, agora de bazuca, a gente mete tiro neles. Que é uma coisa maluca, a gente não está vendo que nós também. Um tiro que vai daqui para vir de lá para cá, cara. É a mesma dor, é o mesmo sangue. A cor é única. Então é o seguinte: esse é um grito de socorro e que aí nós, como sociedade, precisamos, então, ampliar nossa esperança para socorrer essas pessoas. E nós estamos aqui, as pessoas que abraçaram, né, conscientes, ou ainda não tão conscientes, essas profissões, essas missões, esses lugares, né, de poder ouvir a dor de alguém, de poder ajudar alguém que está em desespero. A sociedade, a nossa adolescência hoje está em desespero, cara. Nossas famílias estão em desespero. E a gente precisa reencontrar a esperança, que ela está lá. Quando o Felipe fala dessa curva do Cabo da Boa Esperança, que é interessante, o Cabo da Boa Esperança me lembra do sumiço dos aviões, né, que me preocupava muito. Esse sumiço dos aviões, se a gente pegar essa metáfora para nós, é um sumiço de nós na estranheza que nós temos de nós mesmos, quando a gente não busca nos conhecer. Nós temos em mãos, está dentro de nós a cura dos nossos males, pode acreditar. Se você começar a limpar a sua rua, aliás, precisa ser lei, né? A gente sabe que precisa ter lei, a interdição, as leis vieram, porque o ser humano ele é moldado pelas pulsões, pelos impulsos, então ele quer prazer, o ego quer prazer, quer prazer. Faz uma festa, joga papel de bala na rua, cigarro, cacete. Então é preciso ter lei. Então a gente se reúne e nós estamos vendo essa roda de conversa para a gente se reunir e pensar junto. É uma pena. O meu sonho, o sonho do Felipe, era que vocês pudessem participar. Se não tem esse recurso, eu gostaria de fazer isso pessoalmente, que a pessoa pudesse falar, tal, ou num espaço em que a pessoa pudesse fazer uma aferição, uma fala. Mas você pode fazer isso na sua casa, a partir do que a gente está falando. Pensa um pouco de como você. O que se faz? Você está escutando você? Qual o tempo que você dá para silêncio? Você fica o tempo todo com a televisão ligada, com o rádio ligado? A tua casa é um vozerio do cacete, que tem casa que é um vozerio, né? Você passa para algum lugar que o cara não está ouvindo música, ele todo mundo escuta um barulho. Tem uma coisa, você ouvir uma música. Agora a gente faz uma festa, porque precisa. Ele não quer, ele está pedindo. Alô, está escutando minha música, gosta de mim, meu rosto é bonito. Mas ele está num desespero miserável. Então é preciso que a gente comece a pensar. E aí tem uma orientação, né, que eu sigo milenarmente. Até quando a mamãe me contou essa coisa, fica, pô, mamãe, você botava era bebê debaixo de uma mesa de jogo, e eu joguei, né? Eu joguei buraco, eu gosto de jogo. Talvez tenha tido essa influência, né? Porque, bebê escutando o jogo. E eu jogava muito bem buraco, fui campeão de buraco. Jogo de xadrez que eu gosto muito. Xadrez é mais tranquilo. É jogos de reis, né? Do meu lado intelectual, besta. Mas assim, mas a questão é a seguinte: como é que fica esse barulho? Então eu fui pensar o silêncio. E o silêncio me fez aprender a esperar. Eu sei esperar. Todo mundo pode aprender a esperar. Uma das condições importantes que a gente hoje está no mundo hoje, está em Harvard, está em Coimbra, graças a Deus, eu estou feliz, que os pensadores estão pensando, porque as pessoas que. Quando a gente olha um líder, o Flipston Portela, eu citei o Heráclito, a Emílio, são pessoas que
Cada pessoa tem uma preocupação. Tem gente que costura, que é uma beleza. Tem gente que faz uma comida que eu quero comer ela 3, 5 mil vezes. E tem gente que fica pensando, que escreve, que pensa, que são, nesse mosaico da vida humana, nessa mandala que é a vida, cada pessoa tem, né, uma parcela de ajudar o todo. Então, assim, a gente pode pensar que, se você parar um pouco, pensar, a meditação entra com uma coisa muito importante. Eu tenho recomendado vocês sempre aqui, eu recomendo para qualquer paciente mesmo. Não tempo, pensa. Pô, como é que foi o teu dia? Porque, na verdade, o ego é como um macaquinho, não para de... E a demanda da mídia é muito grande. A mídia, como disse o Felipe muito bem, né? Ela corrompe a esperança, corrompe a fé. Não, é só vocês olharem a fé como está corrompida, né? Dá uma olhada no Sinédrio do Congresso Nacional, dá uma olhada no Sinédrio da televisão ou da internet, dos líderes religiosos a cada dia sedentos de grana. E onde está realmente as virtudes que são propostas e que vão dar realmente às pessoas a capacidade de esperar o que você não pode decidir. Essa é uma capacidade interessante que ela aumenta a tua fé, inclusive. As duas estão entrelaçadas. Quando eu posso esperar, por exemplo, o Felipe está esperando 9 meses, a gente fica preocupado. Eu me lembro que a Graça estava atendendo, a gente estava esperando, assim, Felipe, como vocês estão esperando, está próximo, né? E a gente estava preocupado. Aquela coisa, dá vontade de xixi, vai nascer agora, a gente não tem esse controle. E ela estava atendendo, era meio-dia, ela estava atendendo uma paciente, ia entrar outra, teve que parar, eu tive que suspender, corremos para o irmão nascer. E veio nascer só à tarde, nasceu à noite, 7h30. Então, assim, é preciso que a gente desenvolva a capacidade da espera. E ela vai trazer. E aí está ligado à fé e uma coisa que o Felipe falou, que é a capacidade de sonhar, Felipe. O sonho, o sonho e a esperança, quando você perde, nós estamos perdendo a capacidade de sonhar. Está muito imediato, né? É pegar logo, pego aqui, resolvo aqui. Ah, essa semana vai ser o quê? Ah, vai ter uma rei, vai ter não sei o quê. Fica um negócio assim meio doido que acaba carcomendo, inclusive, o nosso somático, né, cara? E a nossa psique. Você vê o número hoje de pessoas que estão doentes, com depressão, é assustador. E é só dar um tempo para esperar. Espere um pouco. Aprenda a esperar. Dá um tempo para você. Vai acontecer. Mantenha fé. E a fé vem a partir da fé em si. Aí o Felipe coloca uma coisa, que ele fala muito do propósito, e esse propósito ele nasce a partir do sonho. É a partir o sonho, ele é uma matéria-prima para o propósito. Percebe? Eu sonho ter um filho. Ah, queria ser pai, queria ser mãe. Olha só, eu vou então, é a partir daí, com a minha esperança e com o meu trabalho, como ressaltou o Felipe, é fazer esperança, é trabalhar, é caminhar, gente. É você ir caminhando para aquele processo, não é esperar. Isso tem a ver também com o início, e aí a questão do início da vida de uma pessoa, que tipo de pai e mãe que você teve? Foi privação? Se foi privação, a gente está tendo resultado aí em Copacabana, na Bahia, a privação da asa portariana. Se foi exagero de doação, também gera uma dependência maciça que mata a possibilidade individual do ser, que é a capacidade que tem de esperar. O bebê precisa esperar. Se a mãe está na cozinha, vai fazer, ele se distrai com a chupeta e aprende uma coisa muito interessante, que a psicologia vai trazer, que é a arte de brincar. A gente está perdendo a arte de brincar, brincadeira, cara. Fica de bobeira. Agora, não, o celular o tempo todo, babá, tem que fazer, tem que botar no ciclo. A gente não brinca mais, não conversa. E se bobear, e a nossa missão é olhar para nossas crianças. Há uma mudança, sim, mudou hoje, o mindset é outro. Mudou, a tecnologia entra e muda, ela traz muitos recursos para nós, mas o uso desse recurso ele passa pelo autoconhecimento pessoal, onde está ali, porque o ego está ali, ele vai querer satisfazer imediatamente. Como você vê, por exemplo, uma pessoa que tem um distúrbio de desespero, porque não tem esse apoio no início, está aí na internet
né, instigando crianças a se matarem, a se cortarem, corrompendo os jovens, levando para encontros pedofílicos. A gente precisa entender, então eu preciso dar um tempo, gente, começar a pensar em si. Dá um tempo para escutar o silêncio. Ah, preciso um momento da música da vida. Você trabalha, né? Você trabalha de segunda a sábado, alguém de segunda a sexta. Esse interregno, esse momento que você para, ele é formado a partir lá daquelas interdições. A gente precisa de um tempo para parar. Férias. Felipe, Esse posso fazer silêncio um precisa ser gancho, feito. Felipe? Vai lá, Felipe, vai lá, vamos lá, Felipe. Só para fazer Fala um lá. gancho aí que você já falou umas 2 vezes, ou 3, ou mais, eu acho. Mas é o seguinte: existe uma frase, um pensamento do Carl Jung, né? Do Jung. E o Jung ele estava ali juntinho com Freud, né? Depois cada um seguiu a sua vertente. Que ele falava o seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E aí pode dar uma confusão isso na mente em algum momento. Por quê, Felipe? Por que que isso pode dar uma confusão? Explica aí para a gente o que que você está pensando. Eu vou explicar. Da seguinte forma: olhar para fora e sonhar é importante? Muito, porque é lá fora que você constrói. Mas se você não olha para dentro, você vai ficar a vida toda sonhando. Por quê? Porque na educação que a gente tem, no modelo de educação que a gente aprendeu um modelo que é baseado na Revolução Industrial, que já passou. A gente está numa revolução hoje, que é a revolução tecnológica. E a próxima revolução é a revolução que vai ser forjada através de corações, né? Através do teu espírito, da tua alma, do que está dentro de você. Hoje em dia, se a pessoa que está aqui, ela ainda acha, ela ainda acredita, ela ainda tem essa crença, né? Pode ser porque tem muito profissional ruim, falando muita besteira, etc. Mas encontre o profissional certo. Se ela ainda tem a crença e acredita que o desenvolvimento humano é uma coisa que ela não precisa investir, desenvolver, né? Estudar, se aprimorar, você está perdido. Porque a inteligência artificial, que é a era tecnológica, ela vai eliminar mais de 90% dos empregos. E aí, para algumas pessoas que já estão conectadas com si, na verdade, ela vai potencializar o que essas pessoas estão fazendo já. E cada um de nós, e aí é muito importante, porque quando você entra nesse modelo que já está ficando mais que ultrapassado, mas ainda existe, né? Vocês que são pais, vocês sabem disso, e na escola não mudou muito ainda. A pessoa ela é programada para um mundo que não existe mais. Você é programado para entender a matemática, o português, os estudos sociais, ou a geografia, a história, a química, a física, e lá na frente você vai fazer alguma coisa, só que lá na frente a máquina já está fazendo. E o que que você aprendeu de dentro de você? Né? De uma educação, um autoconhecimento, de uma inteligência emocional, do seu propósito. O que que tem dentro de você que isso tudo que está lá fora são meios para você exercer a tua jornada. E não um lugar para você falar, eu sou o CEO, eu sou o presidente, por uma mera questão de status ou uma questão do ego, de eu sou o primeiro, a primeira empresa que fatura mais, eu estou na Forbes. Isso não vai te preencher, não é isso que preenche o ser humano. E eu não estou falando que dinheiro não é importante, mas o dinheiro ele é uma energia que potencializa o seu propósito. O que você de fato vai fazer no mundo, o que de fato você tem dentro de você. Eu tenho uma forma e tenho conhecimentos, tenho repertórios diferentes do Firmino. E tenho a minha singularidade vai fazer com que você se conecte comigo. Ou a singularidade, o conhecimento, a forma que o Firmino aborda vai fazer com que você se conecte mais com ele. Ou você vai se conectar com nós dois, como é o caso aqui. Por isso que a gente também faz esse trabalho em conjunto. E aí é justamente quando a gente começa a entender que a gente pode somar forças com pessoas que têm propósitos alinhados com o nosso.
seja numa empresa, seja pessoas igual aqui eu e Firmino estamos, e a gente pode alcançar e atingir e atrair mais pessoas que pensam dessa forma e que estão preocupadas com o ser, com o que o ser humano está fazendo com a vida dele. Será que a vida dele vai passar toda e ele vai ficar só esperando? E aí, quando ele vê, né, tem uma imagem muito boa que é pega um caixão e bota a sua foto lá dentro, tá? Na hora que você vai no enterro, quando você olha ali, se você não aprender nada com aquele momento, eu costumo dizer que nos lugares que eu mais aprendi foi o cemitério, foi no luto, no velório, ali, naquele momento, onde eu olhava e falava, né? Entendia a magnitude da vida da pessoa e etc., mas também procurava refletir sobre o que eu estou fazendo com a minha vida, sobre o que eu estou entendendo e quais são as ações e os comportamentos que eu preciso melhorar para, de fato, eu conseguir realizar os meus sonhos. Que, na verdade, é um modelo que, quando você está lá no colégio, ele é eliminado, porque a criatividade, conforme o Firmino colocou aí, as brincadeiras, a criatividade, vocês sabem que eu sou mentor do autoconhecimento, inteligência emocional, mas eu também sou arquiteto. Para mim foi muito difícil estar no colégio, porque não era estimulada a criatividade, eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Então, se isso é potencializado, você começa a identificar várias pessoas ali com potencial criativo, por exemplo, para criar uma máquina, para criar soluções novas, para criar ambientes muito mais bonitos, muito melhores, para ajudar pessoas com a sua criatividade, que é algo que está dentro da gente. Isso é um dom, isso é um talento. Você pode desenvolver. E, na verdade, não é desenvolvido. Assim como uma educação financeira, né? Como você deve se alimentar ou não, o que você deve fazer com a sua vida. Isso tudo faz parte do desenvolvimento humano. Você vai aprender só investindo em curso. E se alguém falar para você, porque o mundo não fala, o mundo corta os seus sonhos. O mundo não permite que você seja criativo. E o mundo não faz com que você, ou estimula com que você siga o seu propósito. E aí você fica, ao invés de você ter a esperança diante do desconhecido, né? Você fica com medo do desconhecido. E aí é nesse medo do desconhecido que você se desespera e você vai para qualquer lugar. Você segura em qualquer galho e fica ali protegido com medo da onça lá embaixo. A onça Eu vai vou passar, perder o emprego, é isso a mesmo. onça vai Vou me perder o pegar. emprego, Eu tenho que subir aqui nessa árvore e ficar aqui. E aí? E você vai ficar ali a vida toda. Então, eu queria a fazer vida esse sem vídeo colorido, só né? para Sem trazer cor. esses pontos. É isso, Felipe. Legal essa colocação. Eu acho interessante quando você fala, traz esse pensamento. A inteligência artificial me faz pensar, né? Eu te confesso que no meu arcabouço mental, por um lado, ela me assusta, ela me constrange, ela me deixa emotivo, porque eu amo a humanidade. E a humanidade é enorme, né? Nós estamos com 7 bilhões de pessoas, talvez caminhando para 9 bilhões de pessoas no planeta. My God! Aí eu fico pensando, todos precisam comer, ver, criar seus filhos, né? Copular, amar, andar, cantar, esperar. O que esperamos de um mundo com 7 bilhões de pessoas, 9 bilhões de pessoas, com, né, a emergência da inteligência artificial, que, de certo modo, é fruto da nossa inteligência, mas como a gente pode perder? Foi criação, nós criamos esse mundo artificial, né? Nós somos co-criadores. É um corte muito interessante para a espiritualidade, né? Para quem pensa em espiritualidade sem religiosidade, mas espiritualidade, esse espaço que a gente tem um acesso, que a gente cocria. Nós podemos cocriar ou destruir um planeta ou uma vida. Nós temos uma capacidade de destruir. Então eu fico pensando, como será a esperança, né? Eu fico pensando, realmente, eu estou com 70 anos, aposentado, já passei por esse mundo inexistente que você colocou, aliás, não é agora não, desde o início é colocado para a gente um mundo inexistente, um mundo ilusório.
onde no transcorrer, na briga entre os filósofos, os pensadores, É a um famosa brigava para Matrix, um lado, né? Matrix, vem que pois vem é, e Matrix. as pessoas mantinham por interesse. Nós temos interesse, nós temos um prazer muito grande de dominar as coisas, dominar pessoas, obrigar as pessoas a pensarem como nós. A gente não quer ser contrariado, né? O ego não gosta de contrariação. Então a gente se apossa de um poder e acredito que o universo sábio, há uma sabedoria universal e incontestável, né? É só ver uma pandemia que a gente vê logo como é que a gente é um Como é que cicinho do foi, né? planeta. Fica Como o ser desesperado. humano Oh, ficou então, pequenininho, né? Ficou pô, pequenininho. sei lá, o tufão que é lá agora que está no Japão, que é um Todo mundo dos começou a querer lugares se mais ajudar, dar evoluídos. importância que tem importância. Exatamente. Você vê que o Japão tem uma evolução tecnológica admirável. Mas vira poeira, cara. Então, há alguma outra coisa, e eu acho a tua fala legal, Felipe, assim, da questão da esperança, essa coisa de a pessoa olhar para dentro de si. Porque, assim, digamos, a inteligência artificial está vindo, vai vir maciça, vai crescendo. As crianças estão chegando agora, têm uma concepção de mundo totalmente diferente da nossa. É uma coisa para nós que somos ligados ao autoconhecimento, à psicologia em geral, como é que a gente vai cuidar dessas crianças? Não dá para pegar um modelo antigo. Não, mas como casal gay? Eu não suporto isso. Não pode. Mas como não pode? Quantas crianças estão sem pai agora, gente? Olha, se vocês forem dar uma visitada nos orfanatos, vão ficar assustados. Tem criança que está envelhecendo nos orfanatos. Porra, se um casal quer adotar, parabéns, vou ficar muito feliz. Você percebe? Então, o que eu penso assim da esperança para o futuro, né, e das pessoas olharem para dentro de si, a gente pode vencer esse mal-estar da civilização, esse, esse medo do futuro, com amor e compaixão, compartilhamento. Esse vai ser, como você disse, ele chegou o momento, tá nessa explosão, né? Agora a explosão vai ser espiritual, cara, emocional, no sentido espiritual, onde a gente vai começar. E o movimento que você vê, nós estamos todos incomodados agora com o Japão, todo mundo está preocupado com o Japão. Pois as crianças foram queimadas, né, no fogo ali no Iraque, ali no Oriente Médio, em Gaza, com o que houve no Rio Grande do Sul, né? Com o que caiu agora, o helicóptero que caiu, o avião que caiu, essa coisa mexe com a gente e revela, quando você fala de olhar no caixão, você me remete quando o cara viu alguém morrer, primeira vez quando viu, cara, mano, a gente morre. Então eu posso morrer. Então eu preciso começar a cuidar um pouco melhor da minha saúde, É a da saída minha da casa. caverna, né? Que você fala isso. A Exatamente. pessoa saiu da Exato. caverna e olhou, o que que pode acontecer? É isso. Então, assim, é importante a gente não se assustar, não se assuste com a inteligência artificial, não se assuste com o desemprego de maneira negativa. Busca a criatividade, busca a brincar. Na verdade, a gente, quando brinca, os meninos que estão descobrindo, né, inventando. Aliás, eu estou doido para comprar uma faxineira artificial. Aí tem uma coisa que Eu tenho limpa. esse robô, eu vou te falar, é a melhor coisa que Porra, vou comprar um robô daquele existe. para mim. Cara, porque eu fico assim, porra, eu tô olhando sozinho. Tem a graça de dividir quando eu sozinho. Homem é diferente, existe. Eu vou te mandar o link, Firmino. Pô, eu vou comprar um, tô para comprar, eu tô de mão de vaca, né? Mas assim, eu fico olhando, porra, mas que legal. Ele lá, ele limpa, ele passa sabão. Meu Deus do céu, uma maravilha. Então, assim, o que que acontece? A gente vai voltar o olhar para dentro, precisa voltar a olhar para dentro. Porque nós vamos precisar ter mais compaixão das outras E é, pessoas, o que não e é- houve na Revolução Industrial, né? Revolução Industrial, eu tenho que ganhar mais, eu ganho mais. Se você não ganha, você não bate meta, você é uma porcaria. Você é um índio, é um negro, é uma puta. É o que faz por aí, né? É o que a gente vê. Olha, de cima para baixo, negrinho não pode sentar aqui no meu restaurante. Por quê? Mas eu mantenho ele preso ali, eu mantenho esse pobre preso na situação, porque ele pode me surpreender e me suplantar, porque há condição interna, e essa esperança que a gente está falando hoje, que você volte a buscar essa esperança, e ela está dentro de você, busque, como disse Felipe, busque, hoje está tanto. Gente, eu fico pensando, falo com com meu filho aqui, eu tenho um filho, né, que é adulto jovem, a gente discute pra cacete. Cara,
No meu tempo, para eu estudar, eu tinha que ir a uma biblioteca. Eu morava na Penha, né? E tinha uma biblioteca mais próxima que eu tinha em Olaria. Eu tinha que ir lá, era o... Como é que é essa coisa de regional, né? Eu tinha que ir lá para estudar, eu ia para lá para estudar, cara. Hoje não, eu sento aqui, leio tudo, gente. Aliás, eu quero dizer para vocês, no começo do ano, muito obrigado por vocês existirem. Vocês têm que fazer. Eu estou fazendo uma nova universidade. Cada assunto desse me obriga a ler tantos livros. Você não sabe quantos textos eu li a respeito de esperança. Eu estou manjando de esperança até para mim mesmo, porque eu acabo me alimentando. Então, é importante que busque o conhecimento. Essa coisa de olhar para fora que o Jung disse é interessante, é que ele fala do corte que a pessoa faz, porque o ego faz um corte. Fica sonhando, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou fazer aquilo. Tá? Como se fosse fora. E essa cisão do ego ela é muito interessante, que você não teve lá no início da tua vida a necessidade, a espera, os pais compram tudo, né? O evento da Xuxa, ela que me desculpe, né? Mas a mídia ela sabe isso, aproveitou muito, muita coisa fora. Eu cansei de ver gente levando as meninas vestidas como Xuxa e tal, e uma negação. E parece que a riqueza é fácil, a riqueza é feita, a prosperidade está dentro de nós e ela pode ser, ela tem várias formas de aparecer, até não pode ser simples, né? E O antigamente, Felipe, poeta. pegar esse ponto aí, antigamente as pessoas falavam assim: você vai ser médico, você vai ser rico, você vai ser engenheiro, como se existisse, né? Hoje em dia a gente vê que não tem mais isso. Hoje em dia, qualquer pessoa que entende o seu propósito, entende quais são suas habilidades, seus pontos fortes, consegue ter inteligência emocional, autoconhecimento e principalmente desenvolver sua espiritualidade no sentido, por quê que eu estou falando isso? Igual o Firmino falou ali, o cara é gay, vai ter filho, você está dominando como qualquer outra pessoa que não está com a espiritualidade que quer dominar ali na era industrial, que fala, não, eu vou ter mais dinheiro, eu vou ter mais lucro, a minha máquina é melhor, né? Você está seguindo o mesmo caminho de uma forma ali, de uma maneira diferente, de uma abordagem, num contexto diferente. Mas você está usando o seu ego, então você tem que entender que sua espiritualidade é para você acessar a sua essência. A essência que está apagada, a chama que está apagada dentro de você, quando ela é acesa, automaticamente existe um conjunto de fatores que vão sendo desencadeados em efeito cascata e vai aumentando a sua espiritualidade. Então você começa a ter maior prosperidade por conta disso. Porque no fim você está aqui para servir as pessoas e não para usar as pessoas. Você está aqui para contribuir com a vida das pessoas com o que você é. Porque senão não faz sentido a gente ter mais de 7 bilhões de pessoas no mundo se cada uma delas vai ser igual e todo mundo vai gerar o mesmo resultado. Para quê? Se cada um de nós somos diferentes, cada um de nós temos a nossa singularidade. Né? A nossa. O que a gente tem que se preocupar no futuro aí, né, pegando esse gancho da máquina, não se preocupe com a máquina, mas se preocupe em se autodesenvolver. Porque daqui a pouco, a parte lógica, né, a matemática, numérica, processos, isso tudo são efeitos mecânicos que o ser humano teve que desenvolver num determinado período para construir o que a gente construiu hoje. A partir desse momento, é uma nova era, é um novo momento. A gente tem uma nova sentença. Tem que despertar o seu propósito, tem que entender, tem que ir a fundo no seu autoconhecimento para que você consiga, nesse momento, nessa nova era, compartilhar o que há de melhor de você com outras pessoas. E não é porque não é uma questão de ego, eu sou bom nisso. Não, eu sou bom nisso, mas como é que eu posso potencializar isso com a inteligência artificial em mim? Então eu vou fazer isso, isso, isso. Pô, isso me ajudou. Agora, como é que eu posso ajudar as pessoas para fazer isso? Né? A inteligência artificial ela vai continuar ajudando a fazer parte do seu trabalho. O seu trabalho ele não deixa de existir. Ele só deixa de existir se você falar assim: eu sou engenheiro, eu sou. Não, isso é um meio. Profissão é um meio. Você não é isso. Isso aí é um meio. Você tem que entender o que você é. Né? Eu costumo dizer que o propósito é o alinhamento de quem você é com o que você faz. Isso que é importante. A gente tem que entender, porque senão a nossa esperança ela vai ser minada. E aí que vai acontecer, que é um dado da OMS, que em 2030 nós vamos ter 450 milhões de pessoas com depressão no mundo. Por que será?
Por que que esse dado, por que esses estudos que estão lá na frente, já em 2030, daqui a 7 anos, ou daqui a 6 anos, isso vai acontecer? Porque a gente está se desconectando da nossa essência, a gente não está fazendo esse resgate. E a gente precisa fazer, a gente precisa ter a esperança de entender que o mundo é um mundo onde a gente pode estar aqui nessa experiência e compartilhar o que há de melhor, o que há de bom, e não ficar em guerras, um matando o outro, por domínio, né? Pelo que o Firmino falou, pelo corte do nosso ego, da nossa fantasia mental. Tá? A gente está chegando no final, vou deixar a palavra agora com o Firmino para ele finalizar, mas essa é a mensagem que a gente queria passar sobre isso, para que a gente comece o ano com toda a energia e com toda a força. É isso, pessoal. Pense um pouco nisso, né? Não deixe que o medo nem o inebriar, né? A bebedeira narcísica da mídia tome conta da sua vida, tá? Tente meditar, pensar, avaliar a cada dia como é que foi o seu dia. Agora, se você está passando um momento, está desempregado, né? 13 anos desempregado, o que você pode descobrir que você possa fazer? Né? Essa questão de você... Eu falava ainda agora, né? Eu admiro esse momento que a gente vive. Você na internet, você vê tanto curso, gente, tanta coisa que eu não tinha na época, hoje tem. Aliás, estou até fazendo 2 cursos, estou fazendo 2 cursos, 3 cursos, estou fazendo inglês, francês, violão, e eu estou fazendo, que eu curto, então pode me. Então, assim, eu sugiro que vocês, porque esperar, não é esperar, é esperançar pegando o cutelo, esperar, como diz Heráclito, andar, se faz andando. A esperança, ela tem um segredo, ela é intocada, assim, no sentido que ela abre o vir a ser. Vamos ser, não sei o que vai ser amanhã, vai vir a ser 2024, virá a ser. Agora, o que você precisa estar com a mão no leme nesse momento? Você que dirige o seu elefante mental, é você que dirige a sua nave nesse mar da vida. Então, é preciso estar atento. Não deixe que ninguém controle a sua nave. Escute, pense, medite e aplique aquilo que bateu em você, você sentiu. Se aquilo que a gente está falando faz sentido para você, aplique na sua vida, experimente. Você vai experimentar um fruto novo. Você só pode saber o sabor da manga se você chupar uma manga. Se você uma laranja, se chupar uma laranja. Então, sinta o sabor das coisas que a gente está falando para a tua vida. Dá uma olhada no que você já vem, se você não está aí utilizando frutas podres, né? Frutas podres que acabam fazendo você apodrecer a tua esperança, à medida que você fica, não é assim, não dá certo. Então, não sirvo. Aí você mergulha no que o Felipe falou, né? O número de depressivos está enorme, que você se compara com fora, né? Sem notar que há uma diferença na tua história. É importante notar o momento histórico, político e social onde você nasce, para você ver a diferença, se comparar com uma pessoa que tem uma outra história, que diz para você que ela é bambambam, ela tem um outro recurso, você precisa encontrar os seus recursos. É aí que repousa a questão que o Felipe ressalta, que é de você encontrar o seu propósito de vida. Ele pode ser lindo, pode ser um que eu nem pense, mas que você pensa. E quando você te faz feliz, faz você criar a tua família bem, que você possa viver bem com o seu parceiro ou com a sua parceira, que é diferente do modelo imposto pela tua goela abaixo, pela televisão, pela internet, ou por um padre ou qualquer bispo ou qualquer pessoa. Então Só pense nisso, para pegar essa. esse gancho aí da Muita luz, manga, feliz 2024 para vocês. Muita luz, namastê. só para Obrigado por pegar me esse ouvir. gancho aí da manga, Firmino, que eu falei lá que a gente podia aprender sobre nutrição, né? E é exatamente isso. A gente, por mais que a gente aprenda sobre nutrição do corpo, a gente tem que aprender a nutrição da alma e do espírito. Tá? E você deve estar se perguntando, mas legal, tem que saber o propósito. Como é que eu faço? Eu tenho um treinamento chamado Desperte Seu Propósito. E eu te convido a participar, a entender como que você pode fazer isso. Existe uma ferramenta, eu criei uma metodologia para facilitar esse start, esse caminho, esse início. Depois, você tem que construir isso. Faz através de mentoria, se tiver alguma dificuldade, a gente ajuda, mas é importantíssimo a gente entender como a gente está nutrindo o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Não é a nutrição só, né? Quando a gente fala ali no colégio, poderia ter uma nutrição na empresa, mas como que a empresa está nutrindo a alma e o espírito dos seus colaboradores?
Como que numa família, né? A Firmina sempre fala agora, o Cauã vai nascer agora 16 de janeiro, é a data prevista pela médica. Como que eu vou nutrir a alma e o espírito do meu filho? Não adianta eu só nutrir, dar comida, dar o melhor colégio, dar o melhor, não, 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 que ele vai. Aí eu vou fazer a minha parte. Aí eu fiz minha parte. Depois que ele crescer, não, ele vai ser meu filho até. Enquanto eu estiver aqui, ele vai ser Depois meu de filho. crescer. Enquanto eu estiver aqui, ele vai ser meu filho. E eu vou me preocupar em me atualizar, em poder ajudar ele, poder dar melhores condições, e estar trocando com ele, e não mostrar que, porque eu sou pai, eu sou melhor, não. Eu sou igual para igual, vou aprender com ele, com o mundo que ele vai estar vivenciando daqui para frente, que foi um mundo diferente que eu vivenciei. E se eu puder adicionar coisa, conhecimento, insight, orientações, eu vou colocar. Assim como eu vou ver a evolução dele, vou falar, poxa, isso aqui é um lugar legal, pode ir, segue esse caminho, isso é bom. Ó, isso eu não entendo muito, mas vai, trilha, vê o que vai dar, experimenta. Pega a manga, come a manga e vê. Essa Entende? manga. Eu gostei desse exemplo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, né, Firmino? É isso aí, namastê. Muita luz para vocês. Até a próxima, hein? Um Quinta-feira tem mais. abraço. Não se Quinta-feira tem esqueça, mais. nos busque, está precisando de ajuda, pode ligar, tem lá no Instagram, lá no telefone, liga, está na rádio. Estamos à disposição de vocês. Não perca. Nós estamos com o peito cheio de leite para os beber. Toda Podem vir. quinta-feira. Até quinta-feira. Um Um abraço a abraço. vocês. Muita luz, hein, gente?